Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o episódio 13 do Arquipélago Verde e como vocês podem ver, eu estou sozinha. Dessa vez eu vou fazer um episódio super curtinho enquanto o Lívia e o Mari estão viajando, mas em breve voltaremos com o nosso episódio normal. Bom, gente, no episódio 12, que foi há 2 semanas atrás, aliás, se você não escutou, vai lá ouvir. A gente falou sobre como o estado de Roraima está pegando fogo e como as medidas do governo estadual não estavam dando certo. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um assunto igualmente triste, infelizmente, que são as enchentes no Acre. E aí eu queria primeiro deixar um grande abraço para todas as pessoas que mandaram essa sugestão de pauta lá no meu Instagram. E aliás, se você tiver pautas para os próximos episódios, é só mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou no arquipélagoverde@gmail.com. Bom, muito obrigada para todo mundo que falou para mim desse assunto. Gente, o Acre está debaixo d'água. O estado tem 22 municípios e desses 19 estão em situação de emergência por conta da cheia dos rios, né? Então, o Rio Acre transbordou, está vários metros acima da sua vazão normal. E a gente tem cerca de 100 mil pessoas afetadas, sendo que dessas 30 mil estão desabrigadas. E aí a gente tem prefeitos e governador também do estado dizendo que essas enchentes estão cada vez mais comuns e elas são cada vez maiores. E por isso, o governador do estado, que é do PP, Progressistas, o partido do Arthur Lira, ele disse que pretende pedir para o governo federal um auxílio para mudar uma cidade, a cidade de Basileia, de lugar. Simplesmente assim. A cidade teve 80% da sua área afetada pelas enchentes, são 26 mil habitantes, desses 15 mil foram afetados seriamente. E a solução para a prefeita e para o governador do estado é simplesmente mudar a cidade de lugar e, para isso, pedir ajuda para o governo federal. Lembrando aqui para vocês que o PP, o partido do governador do Acre, da prefeita de Basileia e do Arthur Lira, é um partido de direita, é um partido que está 100% mancomunado com a bancada do agro, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada do trabalho escravo e todos os projetos de morte que fazem com que o agronegócio brasileiro, o desmatamento causado pelo agronegócio brasileiro, eleve em muito a nossa emissão de gases de efeito estufa no contexto global, tá? E a gente sabe que mudanças climáticas vão deixar eventos extremos cada vez mais extremos, enchentes cada vez mais fortes, secas cada vez mais fortes, né? Incêndios florestais, enfim. Lívia e Mari fala tudo isso nos nossos episódios normais. Então, assim, o que essa galera tá fazendo no PP, né, gente? Porque se eles estão preocupados com a crise climática que já chegou no Acre, por que diabos que eles não vão para um partido que realmente lida com as mudanças climáticas de forma um pouco mais responsável, né? Então fica o questionamento. Bom, a Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, foi lá no Acre, lembrando que ela é de lá, e ela falou que o governo federal está estudando como lidar com os 1.038 municípios brasileiros que foram mapeados como mais vulneráveis às mudanças climáticas. Gente, o Brasil tem um pouco mais de 5 mil municípios. Então, pelo menos 1/5 dos nossos municípios estão vulneráveis. Isso é muito absurdo. Bom, e aí ela disse que existe uma proposta, talvez, de declarar uma situação de emergência climática permanente nesses locais. E aí, como é que tem um meme, né, que diz assim, meia-noite eu te conto. Meia-noite eu conto para Marina Silva o que essas mudanças, o que essas declarações de emergência climática geram, né? Eu moro numa cidade que declararam emergência climática vários anos atrás e nada mudou. Essa declaração não levou a absolutamente nada de novo, nada de diferente. Pelo contrário, fez com que as pessoas meio que se acomodassem e achassem que não, tudo bem, o governo tá fazendo alguma coisa. E não tá, certo? Então, enfim, isso é uma coisa pra gente ficar de olho, viu, Marina? Outra coisa, gente, é que a gente tem, então, 19 dos 22 municípios de um estado brasileiro passando por essa situação calamitosa e é difícil achar notícias sobre essas enchentes do Acre na grande mídia.
Eu que sou viciada em notícia, não vejo quase nada. Tive que ter várias pessoas, aliás, obrigada de novo, me mandando no Instagram pedacinhos de notícias sobre esse caso. E aí, se a gente comparar com como a mídia estava falando do que aconteceu em São Paulo, lá em São Sebastião, ou no Rio Grande do Sul, que também foi uma grande enchente há pouquíssimo tempo atrás, a gente vê o quanto o norte do Brasil é invisível. E é muito, muito, muito curioso, porque os sudestinos adoram falar sobre a Amazônia, né? E aí eu sei que eu vivo falando isso aqui, mas o sudestino, o sulista adora falar de Amazônia. Mas na hora que tem gente amazônica sofrendo, silêncio total, né? Então a gente precisa ficar de olho. Bom, e aí, aqui a enchente do rio Acre e a situação no Acre por conta do aumento no nível dos rios. E a gente também tem, essa semana eu vi uma notícia super triste sobre o aumento do nível do mar. Cartagena, na Colômbia, gente, está tendo toda a sua área urbana afetada pelo aumento do nível do mar. E essa semana eu vi uma notícia pavorosa que disse que um cemitério da cidade, um dos cemitérios mais antigos da cidade, simplesmente foi tomado pela água. Então vejam como esse tipo de situação lida não só com as casas, a zona rural, o sustento do dia a dia dos seres humanos, mas também com questões de ancestralidade, de pertencimento, de cultura, de tradição, porque é algo muito. Bom, me afetou muito, imagino que vai afetar muito vocês também. Você pensar que um cemitério, um local, né, com essa carga emocional, enfim, foi completamente devastado. Assim, realmente é muito complicado. E aí a gente tem, gente, vários artigos científicos publicados há muito tempo mostrando que a situação não deve melhorar em relação ao aumento do nível do mar. A gente já teve a geleira do Apocalipse lá na Antártida derretendo, né? A Lívia tem falado muito sobre isso nos nossos episódios, olhem lá, escutem lá os episódios antigos. E a gente tem, por exemplo, países como as Maldivas, que é só ilha, gente, vai ter pelo menos 80% do seu território debaixo d'água até 2100. Essas são as estimativas. Uma coisa semelhante vai ser enfrentada por Tuvalu e Kiribati, que são países aqui da Oceania, de Temona, no Iaquiwa, que vão ter pelo menos 2/3 dos seus territórios totalmente invadidos pela água do mar. E aí a gente também tem um episódio aqui no Arquipélago Verde falando como a Austrália, né, que é a potência aqui da Oceania, está lidando com esses potenciais migrantes climáticos, né? Não vem coisa boa por aí. E aí a gente também tem um estudo que mostra que na China, pelo menos 43 milhões de pessoas vão ficar desabrigadas até 2100 por conta do aumento do nível do mar. E, claro, temos situações como a de Bangladesh, que está há décadas sendo canarinho na mina de carvão, mostrando a grande interseção entre a crise climática, a crise colonial e também país sul global, país que foi subdesenvolvido, que foi empobrecido pelas nações colonizadoras e marginalizadoras e que, bom, não recebe a atenção que deveria, né? E, para finalizar esse coquetel de desgraças que eu vim trazer para vocês, estudos mostram que cerca de 3 milhões de pessoas que vivem aqui em Temona, no Iaquiwa, aqui no Oceano Pacífico, aqui na Oceania, podem ter que se deslocar dos seus territórios, vão ser migrantes climáticos por conta da crise climática e colonial, por conta da subida do nível do mar. E aí, gente, elas vão ter que deixar para trás milhares de anos de cultura, de território, de tradição, de história. E a gente precisa muito começar a entender como é que nós vamos fazer para lidar com essas questões. Porque o que as enchentes no Acre mostram para a gente, assim como as enchentes do Rio Grande do Sul, em São Paulo, as chuvas, os incêndios em Roraima, o que tudo isso mostra para a gente é que a crise já chegou. E aí vocês sabem que eu advogo pela ideia de que a crise chegou há 600 anos, mais ou menos. Esse sintoma da crise colonial, que são as mudanças climáticas, agora não tem mais como dizer que não vai acontecer. Tá aqui na nossa frente. É isso. Voltamos em breve com mais notícias, com o nosso episódio 14.
Se você gostou desse episódio, curta, comente, dê 5 estrelinhas no Spotify e não esqueça de ouvir todos os episódios do Arquipélago Verde. Um beijo e até o próximo.